Salve, guerreiro da luz. Meu nome é Guardião Senhor Sete Encruzilhadas. Sim. Eu sou da vibração de Oxalá. Eu faço parte do trono do conhecimento. Eu não sou um guardião de proteção, não sou um Exu de proteção. Aqui na casa tem outros Exus que protegem essa egrégora. Tá. Não existe retrocesso. É isso que eu queria que vocês entendessem. Porque o sentido da vida é justamente pela dor e pela cura. Vocês têm que passar um dia pela dor, sabendo que amanhã vocês vão se curar. Tá certo. Só que não, vocês polarizam a dor. Se apegam às religiões. Nossa. Porque se a religião fosse bom, o mundo estava salvo. Eu sempre falo assim, coitado dos quiumba, coitado dos quiumba. Por quê? Meu filho, não fica botando tanto peso nos meninos. Coitado dos meninos. Vocês, olha só, olha como vocês são poderosos. Vocês, dentro das religiões, entre aspas, né, vocês conhecem esse caminho de Deus, mas não seguem. Agora, os coitados dos quiumba não sabem da lei. Os coitados dos quiumba não entendem a lei. Os coitados dos quiumba não concebem Deus. Agora, tudo é os danadinhos, né? Vocês têm oportunidade do conhecimento aí, fechado, mas tem. Por que não segue? Por que não vai para Deus? Ué, vocês não são os bons? Deus, vocês não têm aí a Bíblia na mão? Nossa. Vocês não têm a força dos orixás? Vai para Deus. Mas coitados os ruins é os quiumba. Mano. As energias negativas. Não é assim, eu tô com dor. Energia negativa. Não é assim que vocês falam? Mano. Mas é a impetulância do ser humano de transferir a responsabilidade para outros, o que faz que ele fique mais tempo estagiando nesse estado do não saber, ou então do achar que sabe. É isso mesmo. Ele precisa culpar alguém. Não, porque, olha, a pergunta é essa. Exu é mais evoluído que o humano encarnado? Mas eu sou. O resto eu não sei. Não, mas tá óbvio pelas suas palavras, mas eu digo claro, assim, não, mas... Olha assim, depende muito da consciência do médium. Bom, aí esquece o ancestral, tá? Tá. Depende da consciência do médium. Porque se o médium já é um quiumba na vida... Daí não tem jeito, né? Tem uns médicos que é quiumba. Não tem... Já tá errado o médium achar que Exu, sabe? Eu falo que eu sou escravo da menina. Porque eu sou mesmo. 7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse Exu trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroxo! Salve seu 7 encruzilhadas! Salve, guerreiro da luz! Salve, seus 7 encruzilhadas, tudo bem? Não, porque, olha, a pergunta é essa. Exu é mais evoluído que o humano encarnado? Mas eu sou. O resto eu não sei. Não, mas tá óbvio pelas suas palavras. Mas eu digo claro, assim... Não, mas... Então, olha assim, depende muito da consciência do médium. Bom, aí esquece o ancestral, tá? Tá. Depende da consciência do médium. Por quê? Se o médium já é um quiumba na vida... Daí não tem jeito, né? Tem uns médicos que é quiumba. Não tem... Já tá errado o médium achar que Exu, sabe? Eu falo que eu sou escravo da menina.
porque eu sou mesmo. Como ela é extremamente questionadora, eu tenho que estar elevando ela. Todos os sentidos. Só que tem gente que acha que Exu vai ficar lá, né? Olha, eu já fui fazer limpeza, porque às vezes eu vou fazer limpeza nos lugares aí, e aí eu vou fazer limpeza nos lugares, e aí o que acontece? O povo fica lá acendendo vela para Exu, botando marafa para Exu dar dinheiro. Olha, eu vejo cada coisa. Agora apareceu o Exu aqui dizendo aqui para mim que ele até dá. Mas ele quer algo em troca. Mas então, como é que quando a gente ouve isso, sobretudo quem estuda o espiritismo, a doutrina codificada por Kardec, a gente fica assim, olha, mas se um Exu quer alguma coisa em troca, então ele não é um espírito evoluído com o qual deveríamos ter o interesse de interagir. Ai, mas olha, tanta burrice. Tá. Eu falo, eu não sei como funciona lá, então pode ser desse jeito e pode não ser. É por isso que eu faço esse diálogo com os espíritos. Olha, presta atenção. Vai lá. Jesus Cristo, quando chegou e falou, amai-vos uns aos outros, ele já não estava querendo que era para vocês trocar o ódio pelo amor? Isso mesmo. Todas as religiões que vocês implantam na Terra têm a troca, agora o culpado é o Exu. Vocês vivem na troca. Vocês vivem na troca. Vocês encontram uma pessoa para amar, vocês querem algo dela. Vocês têm filhos, vocês já querem algo desses filhos. Agora o culpado é o Exu. Só fazendo um parênteses, qual é que é o Exu que encostou aí? Manda um salve para ele daqui da terra, viu? É que eu começo a falar dos lugares, eles aparecem. Lá. Tá, continua. Então, quer dizer, tudo é troca. Mas aí... Quando vocês pedem um favor para os santos, aí, os santos, as santas que vocês acreditam, vocês estão pedindo algo, mas vocês estão fazendo a troca. Até as mensagens codificadas de Allan Kardec, como você está dizendo aí, tem a reforma interior. E como se dá a reforma interior se não trocar o sentimento? Como vai? Tem que ter a troca. Eu acho isso daí uma ignorância das religiões. Para dizer que essa é melhor que a outra, entendeu? Mas a pessoa tem um medo de vender a alma para o demônio. Eu falei com todas as palavras, eu não ia falar pelo respeito que tenho pelo Senhor, mas é para ilustrar. As pessoas têm o medo de fazer um tal do pacto e falar assim, agora vendi a minha alma para Exu. Exu lá que é a alma de alguém. Exu que é alma de... Nós fôssemos um tempo atrás, há uns bota anos, 1000 anos aí para trás, Exu ia querer a alma de alguém. Porque aí seriam os grandes magos brancos, né? Vencedores magísticos, né? Conhecedores aí das coisas lá de cima. Aí ia querer. Então isso é uma coisa lá para trás. Só que é assim, quando vocês firmam muito lado magístico negativo, o que acontece? Não tem muita evolução. Você pode ver que a vida do povo para. Eu conheço muita gente que só fica arriando coisa para mim. Só que vai chegar uma hora, ele arriou tanto que o polo vibracional dele vai ficar tão sujo que vai magnetizar tudo na vida dele. Nossa. Então não tem essa. Tem alguns conhecimentos aí, que eu não vou poder falar agora, que realmente... Eu não vou poder falar. Vamos mudar de assunto. Vamos, mas então vamos voltar naquele assunto. O que é que tá falando aí pro senhor que o senhor não vai poder falar? Meu filho, eu tô aqui encarnado na Terra, mas meus fluidos energéticos negativos estão lá embaixo, então eu quero. Já tá lá apertando um botão vermelho, já dizendo, olha, você breca. Mas então na evolução de Exu, eu conversei com o seu Capa Preta esses dias. Ele falou, olha, eu tenho o meu reinado. Aquele capangueiro, aquele mensageiro meu, que aceitar um trabalho do mal das mãos de um
um tempo que não é Umbanda, porque a Umbanda não aceita trabalho para fazer o mal, e eu ficar sabendo, o chicote vai comer. É assim que funciona? Ou é diferente em cada reinado? Como é que é? É, é assim, o mal, por si só, ele se alimenta de mal. Aham. Só que o mal dos homens é diferente do mal dos Exus. Ah, Tá dando pra entender? mas como assim? O que é mal para um Exu que... Ah, entendi, porque é a lei, vocês trabalham dentro da lei e a gente acha que qualquer tipo de sofrimento é ruim. É Ah, isso mesmo. entendi. E não é o sofrimento humano, não tem nada a ver com a lei de Exu. Uhum. Porque o sofrimento humano faz parte da evolução. Tá. Então, quando uma pessoa vai lá e faz mal para outra, vamos dizer que eu vou pegar, porque a menina botou uma vela aqui, vou Vamos pegar ver. essa vela, vamos dizer que eu sou um ser encarnado. Meu Vamos nome é Joãozinho. Nossa. Meu nome é Joãozinho, Aham. e eu quero matar a Mariazinha, porque ela não quis ficar na vibração do meu coração, ela casou com outro. Ah, Então, eu vou pegar essa vela, eu, Joãozinho, ah, vou magnetizar o mal para acabar com a Mariazinha. é. Isso é exatidão. Pode acontecer? Isso pode. Por quê? Eu, com a minha mente encarnada, não Ah. sou Joãozinho, não esquece que meu nome é Joãozinho. No caso, vai lá. Eu, minha mente encarnada, vou magnetizar o elemento fogo dessa vela Ah. e vou implantar, e vai um fluido magnético negativo para a Mariazinha. Só que isso deu um sinal nas trevas. Olha. Como um piscar do olho. Nossa. Deu um sinal nas trevas. O que o Exu tem que fazer? Mandar espíritos afins para chupar aquilo, vamos dizer. Vai para a Mariazinha, porque provavelmente a Mariazinha também não é boa coisa, tá aberta a magia. Não Mas é uma flor que se cheire. Ah. eu vou ter que mandar espíritos, vamos dizer assim, trevosos, para chupar, para não ficar isso no astral. Transportar. Você está entendendo? Mas não ficar no astral, vai ficar onde? E é negativo, aquilo que está sendo implantado pelo Joãozinho é negativo. Se os Exus trevosos vão lá se alimentar daquilo, vai fazer o quê? Vai polarizar aquilo. Ah. Polarizou, vai para quem? Para a Mariazinha. Então, é a lei. Então, quando você faz uma macumba para outra pessoa, Ah. tem que ser limpo, para não ficar a energia negativa, para não ficar rodando à solta. O pensamento negativo não pode rodar. Então, se manda, vamos dizer, soldados para sugar aquilo ali. Sugou, vai polarizar, porque os afins se atraem. Tá, sugou, vai polarizar. Só que aí, isso vai alcançar o destinatário? Se tiver afim, sim. Ah. E aí, tá, se tiver Aí a afim... Mariazinha tomba. Ah. Aí a Mariazinha tombou. Pegou uma pneumonia. Porque provavelmente estava aberto aquilo. Tá. Agora, se a Mariazinha for realmente uma grande mediadora da luz, né? Assentada na evolução interna, isso daí não vai nem chegar perto dela. Os soldados vão sugar e vai voltar para quem fez. Foi mais ou menos isso que o Capa Preta falou aí. Tá. Entendi. Porque então, um Exu, ele trabalha, todos os Exus trabalham na lei e aquilo que não trabalha na lei não é Exu. Não é Exu. Mas tem os trabalhadores dos Exus que não entendem da lei, mas tem medo daqueles que está acima da cabeça deles. Que são os Exus tronados, são os guardiões. Que tem trabalhador, meu filho, tem trabalhador. Para mim estar falando aqui com você, isso que eu queria saber. Eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os trabalhadores tá, que fazem aqui a minha representação para proteger esse local aqui. E para proteger também aonde você está. Nossa, até onde eu estou? Porque você acha que o quê? A energia não penetra no tempo, não penetra no espaço,
Em que mundo você vive? Não, mas assim, é porque pode sofrer um ataque ou alguma coisa, porque proteção indica isso. Não, não é só proteção de ir só para ataque. Não Ah, é isso. É para proteção para você poder estar entendendo tudo isso, ah, para você penetrar nessa evolução que eles querem. tá. Então não é, porque senão vem energia que fica aí. Muitos questionamentos, muitos questionamentos. Ah, entendi. Não avança o negócio. É. Entendi. Também para proteger, né? Agora nós chegamos numa junção interessante aqui. Esse final de semana, no mesmo dia que eu falei com o seu Capa Preta, eu falei com o seu Zé Pirintra, que revelou o nome do meu Exu. Ele falou, cuida muito bem do seu Exu. Porque no futuro ele vai lhe ajudar com as coisas que você tem que fazer. Então, nesse momento, ele está aqui comigo, porque como é que funciona? A senhora consegue ver, o senhor consegue ver ele? Como é que funciona isso? A gente gosta de entender essa interação de Exu para Exu num lugar, num trabalho sério desse que está acontecendo. Olha, eu sempre falo assim para menino. Ah, Exu não é vizinho do outro. não é vizinho. Mas Exu não fica dando mãozinha pro outro. é respeito. Eu sempre falo que eu durmo com o olho fechado e outro aberto. Porque são polaridades diferentes, né? O meu elemento sagrado é fogo. Fogo. Eu não me dou bem, nem quero me afinizar com elementos que não fazem parte do meu trono. Tá. Quando se tem assembleia, por conta do bem maior, aí existe essa, como vocês dizem, essa confraternização aí, bota aspas aí, tá? Tá. Mas Exu é Exu. Exu gosta de ser único. Ah. Não Mas- gosta de ter muita coisa. Tá, mas a senhora está ciente da presença do meu Exu em volta dos meus trabalhos? O senhor, desculpa, toda hora eu penso no cavalo. Aí eu chamo ela de menina. Uma menina. Aliás, incorporar um Exu, se for uma moça, e um menino incorporar uma pombagira, não influencia em nada, não é verdade? Não tem nada a ver. Tá bom. A quantidade de energias masculinas ou femininas que a pessoa tem é justamente para polarizar uma deficiência dela, da pessoa. Então a menina é extremamente fraca. Tá. Muito fraca. Então ela tem muitas energias masculinas. Ela tem, das entidades da luz, ela tem mais energias masculinas do que femininas. Aham, aham. Ela E tem aí- muito mais, se você for, ela só faz serventia, ela só serve mais a Exu. Entendi. Se você falar se ela tem pombagira, é uma vez na vida ou na morte que chega perto dela. É por conta para fazer uma deficiência. Agora, respondendo a sua pergunta, a respeito do seu Exu, Ah, eu acho que ele não está muito perto. Não consigo sentir ele muito próximo de você. aham. Tá? Mas depois eu falo por quê. Não, tudo bem. Aqui também eu estou começando agora. Ah, bom. Estou começando agora no desenvolvimento. Eu só fui uma ou duas giras. Então, é por isso, eu ainda vou desenvolver tudo isso. É que o seu Zé, ele disse que ele é meu padrinho. E ele falou, olha, eu vou dizer o nome do seu Exu, não quero interferir no seu desenvolvimento nem nada, mas cuide muito bem do seu Tiriri. Entendeu? E essa revelação do nome do Exu, nem todo mundo pode ter antes da incorporação, não é assim? Não pode, porque senão acaba sugestionando, entendeu? Entendi. Tá, e você sabe quais são seus orixás? Não. Tá, eu já achei errado isso, né? Porque. Deixa pra lá, não falar nada. Deixa pra lá, mas é... Mas é Exu Tiriri mesmo. Isso eu te dou certeza. Vou te dar certeza por quê? Porque quem veio me falar a respeito daquilo, você falou do Exu, é o seu Exu Tiriri. Por quê? É uma das serventias que essa menina tem.
Essa menina também tem Exu Tiriri. Ah, entendi. Ah, foi ele que veio falar aquela... É, Agora, vamos expandir esse conhecimento, então. Se esse... Porque quando as pessoas falam, olha, o seu Tiriri ele é chefe de falange, ele tem o reinado dele e tudo. Por que que um menino simples, que é o que eu me vejo, o jeito que eu me vejo, que merecimento um menino desse teria de ter como seu Exu de cabeça um Tiriri destronado ou desse chefe de falange? Seria por conta da missão? Porque a senhora falou que se pudesse trabalharia comigo. Então ele está talvez no mesmo nível do senhor? olha, esquece o Exu. Ah, Você tem uma linha ancestral extremamente poderosa. ah, Então, esses conhecimentos que você alberga já vêm de outras vidas. tá, tá. Então, o que acontece? Aí, o Exu, ele vem para proteger justamente Ah, esse canal mediúnico que você tem. Você é um arquivo aí, de conhecimento. nossa. Então, um Exu, ele não vai ficar pegando mendigo da rua. Você está entendendo? Ele não vai se prestar a isso. Tá, tá, tá. Então, você precisa de proteção. Ah, Para justamente não desistir da missão, porque sempre aparece processo, não tem jeito. Então, o Exu vai te fortalecer para você subir os degraus, aqueles infinitos degraus. entendi. É isso que eu faço com a menina. Porque senão desiste mesmo. Ué, não é fácil, né? Agora, o senhor está aí na casa do seu aparelho, né? Sim, Fisicamente. sim. Tá. E pode um Exu que nem o senhor se comunicar com outro Exu através do pensamento? Ou tem que Sim. existir? Porque o Não é através de pensamento, não é por essa via, mas tem como. tem como se comunicar. Por exemplo. Às vezes, quando eu faço a limpeza na casa do povo, Aham. aí em alguns lugares, não é em todos os lugares, o Exu aparece dizendo, falando das mazelas que o povo fez dentro da casa. Então, a gente conversa, olha, preciso da sua ajuda, você faz isso? O que você vai me dar em troca? Te dou isso, te dou aquilo, não, vamos fazer isso. Tudo é barganha. Nossa, mas Você até um sabe que Exu. há muito tempo atrás, Ah, vou contar uma história para você entender como funciona. vai lá, vai lá. Houve nos meus domínios um recado, né, da luz para que a gente pudesse ajudar um ser que ia desencarnar na Terra. Então, a gente ia ter que fazer um ciclo de proteção, porque era um ser extremamente evoluído, já tinha passado muito conhecimento e algumas energias estavam querendo catar ele. Ah, E como que acontece? nossa, É como se um grande general fosse desencarnar. entendi. Aí o povo ia querer pegar o exército dele, por causa do conhecimento. Tá. Porque Exu precisa de conhecimento. Você tá entendendo? Sim, sim. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos lá, né? Eu lá, o povo lá, né? O ciclo de proteção, né? Aí veio o povo da luz, né? A gente assentou, veio o povo da luz para encaminhar lá o desencarnado. Aí vai, aquela história toda. E aí ele conseguiu, né? Ir para a redenção lá, o plano que tinha que ir. Então, nesse momento, para uma causa maior, os Exus, eles entram num acordo ali, se afinizam. Terminou aqui, cada um vai para o teu canto. Entendi. Cada um vai para o teu canto. Tá, então... Todos os Exus tronados foram grandes magos brancos na Terra. Todos? Só que todos foram grandes magos brancos na Terra. Só que entraram em desacordo da lei. Tá. Vou falar uma palavra para você entender. Fizeram cagada. Agora ficou claro. Mas então Exu é um momento de reflexão que vocês estão passando, mas não é pagando uma pena, é? Olha, O senhor disse que gostaria de estar lá do outro lado. sim, Então o senhor não claro. está aí de livre, espontânea vontade. Não, tá, porque eu fiz cagada. Tá. Fizemos cagada. Tá? E alguém tem que segurar
esse polo negativo aí que está aqui. Está firmado, tanto na Terra quanto no submundo astral. Tá, então eu Então, posso... a partir disso, tem que fazer o trabalho. Mas é bom, sabe por quê? Porque você aprende muito. Aprende. Muito. Esse negócio que fala que Exu tem um conhecimento milenar, tem, mas olha, o que está vindo de coisa nova, muita coisa nova. Nossa. Então, o senhor é um Exu tronado, certo? Esse Siri que trabalha comigo é um Exu tronado. E esse que foi conversar com o senhor é o quê? E esse é o emissário, vamos dizer assim, esse foi o emissário do senhor Exu Tiriri. Ah, eu vou dizer o meu Exu, mas do qual eu trabalho junto. Sim. Porque assim, o Exu ele não pode estar se reportando a algumas coisas. Então, ele é mais importante do que isso, né? Igual o presidente que não vai ficar mandando mensagem pessoalmente. Ou se não ficar fazendo. Ó, deixa eu ficar quieto. Agora, então, quando que o senhor ficou sabendo desse nosso encontro? Porque eu sei que as coisas funcionam no mundo físico, mas já aconteceram antes. Por exemplo, o seu Zé, quando falou comigo no sábado, ele disse, olha, eu já sei antes de você encarnar. Mas e no seu caso, especificamente, quando que o senhor Sete Encruzilhadas ficou sabendo desse diálogo com o Jefferson? Houve uma época que você estava com pouca moeda, e isso não foi agora, tá? Vamos botar um pouquinho mais para frente. É nesta vida. Nesta vida. Com pouca moeda e com um processo assim, até do que comer, se estava longe. E teve uma informação de um preto velho, que também é da sua cobertura espiritual, de um processo físico. E aí foi pedido ajuda, tá? Por algumas entidades da luz. Só que eu não vou poder falar só, senão eu vou acabar sugestionando para a força que você tem do orixá. Mas foi nessa época aí. Foi um acordo que teve da luz com as trevas, e aí a gente trouxe uma cobertura para vocês, para você, e aí a coisa foi andando. Mas teve uma outra coisa, um processo do físico, e aí o preto velho, da linha da sabedoria de Orimá, pediu essa ajuda dos planos de baixo, tá? E aí foi feito esse acordo aí. Tá. É que eu não posso falar, senão você vai sugestionar, porque você já sabe qual é o seu Exu. Se eu falar mais, aí vai sugestionar. Não é bom, já que você está indo buscar os conhecimentos aí, é bom você descobrir, né? Senão fica tudo muito fácil, né? Viu? Tudo bem, o senhor vai seguindo a sua intuição e eu vou respeitar. E aí, a hora que ele pediu ajuda, o que vocês fizeram? Vocês vieram com as espadas e ficaram em volta de mim? Eu não sei, ué. É que eu gosto de perguntar, o povo vai entender o processo de ajuda, de interação e como é que é uma proteção. Então, a gente já usa um caso real. Então, ele foi pedir ajuda com o povo lá de cima. Sim. Com o conselho kármico, por exemplo. O povo de cima pediu ajuda para o povo de baixo. Entendi. Para te auxiliar. Tá. Então, o que foi feito? Foi feito uma limpeza em você, tá? Porque você estava com uma carga negativa, porque é óbvio, porque você tinha que plantar uma mudança aí, você tinha que ver coisas, né? Porque é como se você... É que eu não vou poder falar. É como se você o quê? Não precisa falar a informação, né? Fala só a história. Porque vocês, vamos falar, porque é como se você estivesse fugindo de uma situação e você pegou uma carga negativa muito grande. Porque o negativo, ele vai realmente pegar quem é rei. Porque não quer que implante as coisas novas na Terra. Entendi. Então, o que foi feito foi uma limpeza para aumentar a sua vibração e para você continuar a fazer o que você tem que continuar fazendo. Só que assim, você está sendo testado, não tem jeito. Não é porque você está com esse tirinho na sua vibração que você não vai ser testado, você vai ser testado. Tá.
Ele vai permitir com o propósito de me fortalecer. Que permitir, meu filho. Você acha que Exu vai permitir alguma coisa? Se você tiver que passar, vai ter que passar. É um teste. O universo vai testar você. Não é nem Exu. Não para de achar que Exu faz isso, meu filho. Ué, a gente tem esse entendimento. Você tem uma roupa, você vai colocar essa roupa que é mais apertada do que você costuma usar. Você vai sentir dor ali, 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 porque você tem que começar a emagrecer. Então é o universo querendo te testar. Você tá vindo com uma nova roupagem. Nessa nova roupagem, vamos ver o que você vai mudar interiormente. Todo mundo passa por isso. Nossa, seu Sérgio, essa explicação foi muito boa, hein, da roupa apertada. Foi muito claro, eu agradeço. O senhor, então... Tá, então a pergunta inicial foi como é que o senhor ficou sabendo desse nosso encontro de hoje? Então, foi nessa situação? Sim, porque não existe tempo nem espaço. Tá bom, mas já é difícil pra gente entender isso aí. Mas então daí... É tão fácil. Então... Desde que são mestres, vocês tinham que entender isso. Realmente. Mas a gente está falando para o público, não quer confundir a cabeça. Vamos por partes. O Preto Velho, então, foi falar com o senhor, colocou assim, olha, tem uma agenda aqui para você, seu Sete Encruzilhadas. Para começo de conversa, Preto Velho não desce lá embaixo. Não Tá? desce. Então foi um mensageiro do seu Tiriri. E foi vários mensageiros desse Preto Velho até chegar na minha vibração. Nossa. Imagina um papelzinho caindo. O papelzinho vai para um lado, vai para outro departamento, vai para outro departamento, vai chegar no que quem tem que fazer a limpeza. E aí foi feito o que foi feito. Entendi. Então, naquele tempo já, o senhor ficou sabendo que eu ia chegar no momento de dialogar com o senhor ou que, dependendo das minhas escolhas, isso ia acontecer? Dependendo das suas escolhas. Entendi. Então aí o livre-arbítrio sempre existe, apesar de a programação já estar escrita. E se olha, eu vou bagunçar, acabou meu charuto, guardião. Não tem mais charuto, não? Eu gosto de ficar com charuto. Eu vou bagunçar sua cabeça agora. Faça-me o favor. E se eu disser para você que não existe livre-arbítrio? Daí eu vou agradecer, porque... E se eu disser que você escolheu tudo que você escolheu e tem todo um mapeamento aí do que vocês têm que passar? Que livre-arbítrio é esse se só tem um caminho certo? A gente aprende na doutrina espírita que nós temos livre-arbítrio, escolhemos as coisas que vão acontecer na nossa vida antes de encarnar. Depois é só amém, amém. Tem um diário de bordo, digamos assim. Tem um diário de bordo. Mas, se tem um diário de bordo, como é que tem? Olha, eu não entendo isso. Entendi. Se você tem um mapa do caminho que você vai seguir, aonde entra o livre-arbítrio para você mudar a sua história? Porque estamos interconectados e uma história influencia a outra. E se eu disser para você que toda a história que a humanidade passa já está refletindo num futuro lá na frente, então não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio surgiu para mostrar para o homem que precisa implantar o medo, né? Você faz isso porque isso é o certo. Como eu vou te explicar? Vamos tentar entender, né? O livre-arbítrio só foi algo implantado nos conhecimentos aí, do que se chama livro dos livros, da Bíblia, para encaminhar o homem através do medo. Só foi isso. Não tem livre-arbítrio. Porque o que você tiver... Olha, lá atrás, foi feito o acordo. Se foi feito o acordo, eu ia ficar na sua vibração. Tempo ou menos tempo, nós íamos ter essa conversa. Entendi. Quando a menina
ela entendeu o poder que ela tinha, tudo que ela renegou foi os Exus. Mas já estava na vibração dela. Que livre-arbítrio é esse? Num dado momento, ela se abriu para essa verdade. Tá, entendi. É por isso que na conversa que eu tive com o seu José Pilintra, ele falou, olha, eu vou colocar esse para afirmar a sua mediunidade e depois eu vou vir para trabalhar na missão que a gente tem combinado. Então, é baseado nesse diário de bordo que o senhor falou que ele tem condição de falar aquilo. É claro, existe algumas informações, né, que toda a espiritualidade, não só os Exus, tem acesso. Está implantado no seu corpo espiritual alguns sinais. Digamos assim, seu diário de bordo. E ali está escrito o que você vai fazer, o que você vai passar, o que você não vai passar. Entendi. É tipo... Entendeu? Então... Pode entendeu? Falar. Pode falar. Entendi. Então, são assim, ó, como umas certas bombas de energia marcadas, programadas para explodir em certo momento da minha vida e criar no meu perispírito, no meu corpo espiritual, uma vibração que atrai determinada situação a acontecer na minha vida. Isso, porque se tivesse realmente o livre-arbítrio, Deus ele ia estar colocando, vou falar de Deus, eu gosto de falar de Deus. Gosta. Deus ia colocar na mão dos homens toda o reino que ele determinou. E não tem como fazer isso. Não tem como. O povo lá de cima não é burro, não. Ele dá para vocês o que é necessário, mas dentro do que está escrito nesse mapa. Tá? É claro que existe um acordo, como vocês encarnam na Terra, tem um acordo. Tem um acordo. Um acordo. Mas tudo ali está firmadinho, está tudo muito certinho. Né? Vocês sabem com quem vocês... A pessoa certa que vem na vibração de vocês, tudo está ali, unificado. Aí você vai me perguntar, porque eu tenho acesso aos questionamentos da menina. Eu mesmo conversando com você, ela teve um questionamento muito inteligente. Então ela me perguntou assim, seu Sete, já que não existe livre-arbítrio, então não existe uma evolução. É isso que eu queria falar. Porque não somos responsáveis pelo mal que fazemos. Então, ela fez essa pergunta. E aí? Aí eu vou responder isso para ela. Vamos dizer que você nasceu para ser um grande médico. Tá? Então você vem com esse propósito, ser um grande médico. Ponto. Você pode evoluir dentro da medicina em qual você trabalha? Pode. Mas você vai ser apenas um grande médico. A menina ela veio para ser uma autoridade espiritual. Ela pode evoluir? Pode, mas ela vai ser apenas uma autoridade espiritual. Entendi. Porque isso já está dentro do diário de bordo dela. Então, se ela vem nesta vida, tá? Para casar, ter filhos, né? E ser uma autoridade espiritual, isso já está fixado no diário de bordo. Vamos dizer que ela desista do primeiro casamento, mas ela, no diário de bordo dela, está dizendo que ela vai ter que firmar uma família, ela vai ter que ser esposa, vai ter que ser mãe. Então, ela vai casar, está ali, porque ela tem que evoluir isso daí. Entendi. A pessoa vai ter que ser motorista do ônibus, mas não importa de qual empresa. Isso. Não tem como. Não tem como. Ela vai ter que cumprir. Ela veio para cumprir. Ela não veio para tomar a vida dela. Não vou fazer mais isso. Não tem como, minha gente. Já não sei se são tão burros. Mas olha, é que as pessoas às vezes exageram e levam para os extremos e dizem, olha, então, inclusive um espírito me falou e com muito respeito eu discordei, e que até as perguntas que eu vou fazer já estão escritas. Pode ser verdade isso que ele falou, mas num nível mais próximo de Deus lá, né, está escrito. Mas assim, na nossa realidade, eu imagino que sou eu que estou escolhendo essas perguntas. O senhor concorda, né, que no nível
micro, no nível mais focado aqui na nossa vida, somos nós que escolhemos. E lá, no nível macro, mais compreensivo, é a divindade direcionando os nossos caminhos. É isso mesmo. Entendi. Então, eu vou responder porque a menina não, ó, você vê, ela não entendeu ainda. Então vai lá. Eu preciso ter uma paciência. Ela não entendeu o livre-arbítrio ainda. Tá? Vou explicar de uma outra forma. Explica. Porque às vezes alguém que está ouvindo também não entendeu. Vamos dizer que a pessoa entrou dentro de uma igreja evangélica. Tá? E ela não consegue albergar, porque já está escrito no diário de bordo dela, porque provavelmente ela deve ter feito muita coisa errada na outra vida, através dos conhecimentos dela magísticos, né? Ela fez muita coisa errada. Então, no diário de bordo está dizendo assim, ó, você vai estar condicionado a um segmento, tá? Que não vai evoluir o seu mental, algo mais dogmático. Então, ela vai ser realmente uma seguidora de Jesus e não vai ampliar isso, não vai ampliar o conhecimento dela. Tá? Por essa razão, vou explicar agora para a menina, que eu já falei isso para ela uma vez. Existe toda, nesse formato aí que vocês imaginam da evolução, existe também hierarquias. Porque quando vocês desencarnam, vocês de repente não podem ir para uma elevação maior. E se não podem ir para uma elevação maior, é porque existe aqui na Terra um bloqueio para vocês evoluírem do dia para a noite, da vida. Tá dando para entender? Tá sim. Ela está questionando muito, ela está deixando minha cabeça. Tá, então. Fala para ela relaxar mais. Ela louca. Mas é que um outro ponto é esse, que as pessoas não conseguem relaxar. Quando elas encontram uma verdade, elas dizem, olha, o seu sete falou, é assim que funciona. Mas entre o que o seu sete falou e que ela compreendeu, às vezes pode... Tem uma distância, tem quilômetros e quilômetros de distância. Lá. Então, pode ser o que o seu sete falou e pode não ser, porque às vezes é o que eu tô achando que é. Sim. Não é? Então, talvez se nós abríssemos mão da necessidade de saber a verdade, poderíamos ser mais irmãos fraternos. Sim, com certeza. Você falou com sabedoria agora. Por isso que eu falei que quem pediu ajuda para safar das energias foi o Preto Velho. Foi o Preto Velho. Ah, entendi. Foi o Pai Tomé? Às vezes não é nem preto, né? Às vezes é branco, é oriental, que vocês falam que tudo é preto, então a gente fala que é preto. Mas eu entendo que vocês, para trabalhar nas linhas da Umbanda, se vestem com essas roupagens. Justamente, para vocês poderem entender. E olha a pergunta, foi o Pai Tomé esse Preto Velho? Eu não vou falar, porque senão você vai saber quem é seu orixá e isso não é bom, né? Tá bom, então. Vamos deixar essa. Mas a gente pergunta, porque ainda tem um pouco de humano na gente, né? Deixa eu só explicar uma outra coisa para não entender. Vai lá. Existem alguns buracos no caminho da vida. Então, esse diário de bordo, ele tem os buracos que vocês vão cair. Dependendo da evolução que vocês tiverem, como um grande médico, como um grande doutrinador, vocês vão pulando alguns buracos. Tá? A quantidade de buraco que vocês vão cair, vocês escolhem. Mas pela evolução interna de cada um, dá para vocês se safarem. Entendi. O cuidado que você tem quando anda na rua faz que você se safe do buraco e não tenha sofrimento que o buraco ia causar. Justamente. Então, não existe livre-arbítrio. Porque se tivesse livre-arbítrio, você poderia sair desse caminho para o outro. Não existe, porque a sua história... Vamos tentar entender. A sua história, ela está escrita em um lugar onde não tem tempo nem espaço. Você já, às vezes, você não encontra uma pessoa e fala, nossa, esse lugar eu já conheci, esse lugar eu já vi. Esse sentimento que você tem faz parte de uma lembrança anterior. Então, não existe tempo nem espaço. Quando não tem tempo nem espaço, a história está aí presente ao seu redor. Então, você evolui da forma que você quer. Mas você não pode sair do caminho, você não pode sair desse diário de bordo, porque todo momento ela está questionando outra coisa.
Ela está questionando, ela conhece, né, porque ela já tratou de alguns pais e mães de santo que desistiram da missão. Ah, Então, eu vou dizer para ela que ok. isso já está implantado lá atrás. Lá atrás. Então, quando a desistência, isso está implantado nessa história. A pessoa já vem dizendo, olha, eu preciso desistir da missão, porque eu desistindo da missão, eu vou evoluir. Então, eu vou ter que passar por esse buraco para poder crescer. Ah, entendi. Porque, Ela que tem que entender. mas ela, às vezes, para entender, precisa refletir bastante. Então, quando o senhor falou sobre a ideia de ver, de lembrar quando você vai em algum lugar, se falar, já estive aqui, a gente às vezes chama de déjà vu, que é o déjà vu, que é algo que você já viu, é uma palavra em francês, que diz que é algo que você já viu, mas seria isso uma falha no sistema, que nem eles chamam glitch, uma falha no sistema que faz com que a pessoa... Passado, o presente e o futuro se interagem a todo momento. Só que não temos acesso a isso. Tem. Ué, nós temos acesso à progressão linear do tempo. Só isso. Vocês têm acesso, se vocês conseguirem Ah, ter esse poder no mental através do silêncio, vocês conseguem acessar o passado e o futuro. só que o futuro com restrição das coisas que Deus permite que vejamos. Sim, claro. Entendi. E agora, voltando ao livre-arbítrio, às vezes eu vou fazer uma pergunta, quem sabe também não ajuda ela a compreender as pessoas. Quando, então, para resumir, o senhor fala que não existe... O que é livre-arbítrio? O que é um livre-arbítrio? É a possibilidade de escolher diferente do que já está ditado, já está escrito. A possibilidade de eu dizer como vai ser o meu caminho, que pode ser para o bem, para o mal, ou me virar tudo e fazer o que eu quiser. Tá. Então, seria nesse caso, seus 7 encruzilhadas, a pessoa tem o livre-arbítrio para as coisas menos importantes, mas para as coisas gerais que afetam outras pessoas, ela tem aí, já não tem muita escolha. Porque tem que encaminhar. Por exemplo, no ônibus ela pode escolher onde que ela vai sentar, mas não pode escolher que vai pegar outro ônibus. É isso mesmo, ela não vai poder escolher. Olha, vamos dizer aquela criança pobre, numa cidade bem longínqua, põe uma cidade bem pobrezinha. Vamos. Tá? Essa criança, ela pode se tornar, lá na frente, um grande homem, tá? Com um conhecimento elevado, desde que esteja escrito isso no livro kármico dela. Ela pode decidir quando isso vai acontecer? Pode. Ela pode postergar essa evolução dela? Pode. Mas se ela nasceu com esse poder, olha, a própria história de Jesus Cristo fala isso. Ele sabia o que ia acontecer. Pois é, ué. E está tão claro para a gente. E por que ele não teve o livre-arbítrio de sair da cruz? Ele falou que a vontade do meu pai precisa ser feita. Então pronto. Você já respondeu. Tá. Agora... Nesse mundo de vocês, vem assassinos, bandidos, os grandes poderes eclesiásticos. O mundo, ele passa a todo momento por uma transformação que é ditada pelo que vocês escolhem anteriormente de reencarnar nessa Terra. Então, não existe o que vocês chamam de o mundo está do jeito que está, por conta das escolhas dos homens. Não. Se fosse pela escolha dos homens, já estava tudo danado, todo mundo já tinha desencarnado.
Existe um propósito maior e novas gerações estão nascendo na Terra, implantando essa verdade. Pessoas de outros mundos. É. Por falar nisso, só abrindo um parênteses. Tem Eu não gente. gosto. Mas pode falar. Você não gosta de abrir parênteses? Não. Eu acho engraçado você falar outros mundos. Outros mundos. Planetas mais evoluídos, mais felizes. Uhum. Olha, eu já ouvi falar que tem, acho que foi o Pena Branca, não lembro. Que tem extraterrestre trabalhando de Exu aí pra nós. O senhor já viu algum extraterrestre na linha de Exu? Olha, meu filho, para você ter uma base, você não consegue nem conceber o que é Exu, quanto menos extraterrestre, trabalhando na vibração de Exu. Porque vocês têm um formato de extraterrestre tão quizumbado. Então, olha, não dá para conceber, é muita coisa, é muita coisa. Então, que nem a sua casa é de um jeito, a casa do vizinho é outro, e assim sucessivamente. Não dá para você conceber Não dá. a vida do vizinho, como é o vizinho pensa. Então, não dá para vocês conceber. Vocês não conseguem entender extraterrestre, quanto menos Exu. Então vamos voltar aqui pro Exu. O relacionamento que o senhor tem com o seu Tiriri é um relacionamento de respeito e não amizade necessariamente. Respeito, até porque nós trabalhamos, né, em prol, pelo menos aqui desse local, né, numa egrégora. Então, ele está nessa vibração aqui para proteção e também para neutralizar algumas coisas aqui da menina, né? Neutralizar algumas coisas. Tipo o quê? Se não puder falar, fale, é mistério, que eu vou entender. Com muito respeito eu pergunto, né? Falar com Exu não é para qualquer um. Não é para qualquer um que queira entender a verdade. Ah, entendi. É um que queira entender a lei. Porque tem muita gente que vai falar com o Exu que é que ele faz, primeiro que seja escravo da pessoa, servo da pessoa, e aí vocês nem conversam com essas pessoas, né? Vocês nem Você só. sabe que uma vez eu estava dando como que vocês falam? Peraí, deixa eu puxar a menina, porque a menina... Uma consulta. Ah lá. Não, tava dando uma aula. Uma aula. Então nós estávamos falando da energia do dinheiro, né? Então, era o nome que eu dei para a menina falar, bendita ou maldita energia do dinheiro. E aí, num dado momento, um cabra levantou a mão e falou: seu Sete, eu queria saber o que eu posso lhe dar, olha só, o que eu posso lhe dar para que você possa abrir meus caminhos nos papéis meus que estão parados. Olha lá. Eu olhei bem para ele. Aí eu fui na conversa dele. Olha, amanhã você me traz uma marafa, me traz um charuto que eu gosto e nós vamos conversar, né? Para conversar, né? Depois da aula nós vamos conversar. Então ele foi todo contente, né? Seu Sete vai abrir meus caminhos dos papéis parados, né? Então vamos lá. Aí, no dia que teve aula de novo, lá ele veio com os presentes, né? Com a marafa e com o charuto. Ai. Aí eu peguei, fiz lá, né? Mexi, botei, risquei o ponto, firmei ali. Falei, senta agora. Aí ele sentou ali perto, eu fui falando, tudo que ele tem de negativo. Nossa. E tudo que está atrapalhando o desenvolvimento dos papéis. Aí o que ele entendeu? Que o charuto e a marafa era só a representação, só a simbologia do vício que ele tinha internamente. Aí ele foi entendendo que ele era a causa primeira de todos os problemas dele. Então, Exu, muitas vezes vocês pedem alguma coisa para Exu achando que Exu vai trabalhar a seu favor. Mas Exu o que vai fazer? Ele vai ter que mostrar para você o que está errado. Esse negócio de Exu falou que vai fazer, que vai acontecer, não, tem que mudar internamente, senão não dá. Meu filho, eu já estou no terceiro charuto. Senhor.
Já está no final, não tem mais charuto. Não vai dar para nós conversar mais, não. Ah, seu 7. É. Mas vamos esclarecer umas coisinhas assim, tipo 10 minutinhos. Mas tá sem charuto. Sem charuto não dá. Mas o que o charuto faz tanto assim pra ter a força de acabar com uma conversa dessa? Porque assim, você lembra que eu falei qual é o meu elemento, né? Sim, o fogo. O da menina é o ar. O ar. Ah. Então, para que ela possa equilibrar, tá? A minha energia, eu preciso que ela emane a força do charuto. Nossa, que explicação. Entendeu? Ela é o elemento ar. Claro, parece Então, uma explicação simples. Então, eu preciso que ela use o charuto. Porque senão não tem como acoplar. É por isso então as pessoas às vezes ficam querendo incorporar, não entende nada dos elementos, não estudou, e aí fica bravo que o Exu não está encostando. Os elementos são poderosíssimos para o médium, né? Tanto que reflete para ele, o que reflete dentro da casa, que nem a maior parte das energias negativas, né? Que vem dentro do emocional da menina para derrubar, vem da água. Que nem todas as moradias que ela firmou numa estrutura espiritual têm deficiência da água. Não é engraçado? Nossa. Todas. Tem processo de água. Porque é um elemento que, contrário à minha vibração, e que dentro do elemento ar traz as tempestuosidades mentais, os conflitos emocionais, que ela já questiona muito, né? Nossa, mas a magia de Exu é muito mais profunda do que nós nos predispomos a entender, não é mesmo? Então, quer dizer, o elemento, ele é necessário o médium saber qual elemento sagrado ele polariza. E pode... Por quê? Porque aí, para não entrar vibrações negativas. Porque, na realidade, a vibração negativa é proposital justamente para o médium evoluir. Mas para ele não padecer tanto, entendeu? Para ele não padecer tanto. Então, como ela é o elemento ar, ela precisa, né? Tanto que aonde ela está aqui, está tudo aberto. Porque se você fechar, aí que não vai dar conversa mesmo. Então, tem que entrar o ar. Tem que entrar o ar. E precisa do charuto. Entendi. Agora, como uma pessoa descobre o elemento dela? Seria, no caso, por exemplo, eu sou de peixes, meu elemento é água. Seria assim? Pode parar com essa palhaçada. Ah lá. Como que... Eu pergunto... Pode parar com isso. Como é que eu pergunto pro seu 7? É isso? Daí eu fico sabendo? Você precisa saber dos seus orixás. Primeiro. Você precisa saber dos seus orixás. Entendi. Dentro da vibração dos seus orixás, você concebe qual o seu elemento sagrado. Seu elemento sagrado não tem a ver com signo, não tem nada a ver com isso. Não tem. Tem a ver com o seu dom espiritual. Né? Eu sempre falo que ela tem um dom de infiltrar. Ela infiltra onde tem energia negativa. O ar, ele penetra em todos os lugares. Tá. O ar está em todos os lugares. Tá bom. Né? Ela tem esse dom de infiltrar. Entendi. Então, você precisa descobrir seu orixá. Sim, entendi. Pelo menos agora a gente sabe como se descobre, já é uma grande coisa. Seu Sete, o senhor quer dar então aí uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu vou convidar o senhor para retornar várias vezes, para a gente conversar e quem sabe produzir uma obra bem bonita. Eu queria agradecer a oportunidade, né, que você está dando para a sua espiritualidade. Nossa. De estar trazendo esses conhecimentos, não só da minha vibração, mas de toda a Umbanda. E eu queria que vocês entendessem que não importa se você... Tenta imaginar esses infinitos degraus. Assim, senhor. E não importa se você limpa o degrau e o outro suja. Então não se magoe, não se entristeça e nem baixe a sua vibração. O importante é que cada um faça a sua parte. Eu sempre falo assim para a menina que uma andorinha sozinha não faz verão. Não tem como isso acontecer.
Além disso, eu sempre digo para ela, o que pede o sol pelo calor, pela luz e a vida que dá? Nada. E que te pede a terra em recompensa aos frutos que dá? Né? Vocês são tão... vocês não concebem essa força que cada um pode dar do melhor para vocês mesmos. Uhum. E a chuva, o que pede a chuva? Pela água. Nossa. O reino dessa sagrada força dos orixás está dentro de cada um, mas também está na natureza. Ela não está em locais fechados. Ela está, na verdade, na reforma interior de cada um. Eu queria agradecer, moço, Senhor. pela força espiritual que você tem, Sim, senhor. principalmente aos vossos orixás, né? Você está sentado num trono de conhecimento, e todo trono de conhecimento, ele traz as provas a serem testadas diariamente. A realidade do mundo, ela está em constante transformação, impulsionadas justamente pela força da ordem e desordem. Nossa. E a luta está em cada um, o que tem que fazer. E pela luta de forças opostas, da ordem, da desordem, é que o mundo vai se modificar e evoluir. Entendi. Muito bom. E eu também quero agradecê-lo muito por, sendo um Exu tronado, tantas responsabilidades que o senhor tem no mundo espiritual, dar-nos aí um pouco do seu tempo para esse esclarecimento, viu? Muito obrigado. Eu não tenho responsabilidade com ninguém, tenho responsabilidade comigo mesmo, porque se eu não fizer a minha lição, eu não evoluo. Nossa. Tá bom, moço? Tá bom, tá ótimo, tá perfeito. Eu agradeço e graças a Deus. Então, que Oxalá nos abençoe, que já está abençoando e abençoou com a sua presença. E que nós, então, tenhamos aí a honra de falar com o senhor novamente no futuro breve. Que assim seja, moço. Salva Assim suas seja. forças, salva suas perfeições. Eu me Graças a retiro nesse momento. Tchau. Obrigado. 7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse Exu trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Salve, guerreiro da luz. Jefferson? Sim, senhora, tudo bem? Tudo? Olha, muito obrigado. Foi um diálogo muito esclarecedor e realmente sem Mas palavras. o gente, às vezes, ele me confunde, que você não tem noção. Então, eu também, às vezes, com essas informações, Nossa. preciso ficar pensando e pensando. Mas com a nossa disciplina e com a graça de Deus, nós alcançaremos esses questionamentos.